Fala tripulação, beleza? Eu sou o Biel e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Era Geek. E hoje, galera, eu vim aqui pra passar pra vocês um vídeo sobre o fim de Dabi. Bem, não é exatamente o fim dele, mas sim com toda a questão até ele sim ser derrotado na grande guerra que está acontecendo no final do arco de Boku no Hero. E bom, cheio de enrolação, vamos pro vídeo. E bem, vamos começar pelo capítulo 387. O capítulo ele vai começar com Genten conversando com o Mr. Compress sobre a família Rimura. É dito como o sangue da família Rimura ele é muito denso, e além disso daí ele vai falando muitas outras coisas como decisões que a família tradicional principal fez ao longo das suas gerações, como por exemplo acabar vendendo próprios familiares para outras pessoas. Ele também fala que as metabilidades dessas famílias ficam mais complexas a cada geração que vai se passando. E bem, a partir do momento que ele termina de falar sobre a família Rimura, ele pergunta ao Mr. Compress o que ele está falando com policiais e os heróis. E ele tinha todo o tempo do mundo para acabar explicando isso, até porque eles não tinham muito o que fazer. Eles tinham que ficar esperando presos lá até essa grande guerra acabar. Então, a cena finalmente corta para Dabi, e é aí que a gente começa o nosso grande show. Endeavor, ele tá muito machucado pela conta sua luta contra o Alforone, e por isso ele está tendo uma grande dificuldade para enfrentar Dabi, tentando se aproximar ao máximo. O Dabi ele vai partir para cima do Endeavor e acaba então se prendendo a ele e aumenta mais ainda a potência de suas chamas. A cena que tudo indica nesse momento corta para os pensamentos do Endeavor, onde ele pensa sobre um tal de surto da adrenalina, ou o despertar da individualidade. Nisso é quando uma pessoa, um usuário de individualidade, ele está tão perto da morte que ele acaba despertando a sua individualidade. Isso se dá porque ele repara no peito de Dabi um pouco de gelo saindo, que é a habilidade de sua mãe. A partir disso, o Endeavor fica totalmente chocado, e mais uma vez ele relembra todas as coisas que ele fez com seu filho. Ele se culpa por toda a situação que está acontecendo com Dabi. Ele o agarra e então se propulsiona para cima. No alto, Endeavor ele olha para o chão e acaba identificando uma pessoa, tentando se aproximar das chamas, tanto de Dabi quanto do Endeavor se proporcionando. Ele então percebe que era Rei, mãe de Dabi. É muito interessante a forma com que o capítulo é construído, né? A família Todoroki em si é construída, porque a gente pode ver um pai que se arrepende de muita coisa que ele fez, e então ele fica se culpando até o final por tudo isso. E também vemos uma mãe que está tentando salvar um filho perdido, e tem o filho, que é o Dabi, que está tentando acabar com tudo. Ele já não se importa mais com nada e só está querendo destruir tudo. É interessante a forma como antes ele queria só impressionar a todos, agora ele quer destruir todos. E como o Endeavor de uma pessoa que antes não se preocupava nesse momento, agora ele só se culpa e está tentando realmente ajudar tanto o Dabi a superar a situação, quanto toda a sua família, que realmente ficou muito surpresa com o fato do Dabi estar vivo. Dando continuidade para o capítulo 388, a gente começa com um flashback, um pouco antes da Rei ela finalmente chegar. Está ocorrendo uma evacuação para fugir da tentativa de explosão do Dabi. Porém ela pega um robô e pede para levar até o Dabi. Então a gente vai voltar para o presente. O Endeavor ele grita para a Rei se afastar, porém em vez disso ela começa a gritar a fim de que o Dabi escute ela. Mas aí então é perceptível que os irmãos de Dabi, Natsu e Fuyumi, estão atrás dele. O Endeavor tem o pensamento então de subir um pouco mais com o Dabi, porém ele percebe que o seu corpo não vai aguentar. Endeavor então fala com o Dabi para, se caso necessário matar alguém, que seja ele a pessoa que é para morrer. Com todos tentando conter Dabi se aproximando dele, o capítulo ele vai terminar com uma foto da família Todoroki. Uma importante reflexão é ver que a família está realmente tentando chegar a Toya, até porque ele já estava perdido, como já foi falado no outro capítulo. Ele estava perdido, porém uma família tentando reencontrar uma pessoa que se perdeu. É interessante ver a atitude do Endeavor, que ao ver que o Dabi realmente não se importa com a sua família e só quer destruir todos, ele tem a intenção de sacrificar pela sua família, que antes então ele só considerava o Todoroki realmente como seu filho, porque antes o Todoroki era como se fosse um filho perfeito, mas agora ele tem realmente a intenção de proteger a todos, independente de que são filhos perfeitos ou não ao seu ver. O capítulo 389 começa então com o calor de Dabi cada vez mais aumentando, e esse calor tem cada vez mais aumentado, chegando perto das pessoas que estão tentando evacuar a área. Então a cena volta para o Dabi, e aí então o Dabi ele pensa consigo mesmo. Ele percebe que todos estão dando atenção para ele, todos da sua família estão presentes naquele momento e estão o observando, tentando dar uma atenção, tentando
resgatá-lo. Dabi então se pergunta, se era algo tão simples, por que eles não fizeram isso antes? Está sendo transmitido pela televisão toda a situação onde a família Todoroki e o Dabi se encontram. Porém então, entrando todos a meio de desespero, vendo que Endeavor não está conseguindo conter o calor de Dabi e cada vez mais esse calor vai se aumentando, uma esperança ainda existe. Devemos lembrar que falta ainda um membro da família Todoroki, e é exatamente ele. Todoroki Shoto está aparecendo na batalha junto com Ida para finalmente tentar conter o seu irmão. Agora será o acerto de contas, finalmente, da família Todoroki com o Dabi. Algo legal para se ver nesse capítulo é como o Dabi, no final, ele só queria só a atenção da sua família. E ele tenta arrumar um jeito de arrumar essa atenção, nem seja da pior forma possível. Como dessa, que ele tá tentando meio que matar todo mundo e acabar se matando nesse processo. Mas ele percebe que finalmente está tendo a atenção que ele queria do seu pai, da sua mãe e de seus irmãos. Ele finalmente percebe que ele finalmente conseguiu o que ele sempre quis, a atenção. Finalizando essa saga do Dabi com o capítulo 390, onde de início temos o Ida chegando ao ponto de encontro onde está Dabi com Todoroki, porém seus motores estão muito desgastados. Com isso então, Todoroki acaba pulando, se jogando na rua, se levantando e correndo em direção a Dabi. Enquanto Todoroki corre em direção a Dabi, ele acaba se lembrando de uma carta que mandou para sua mãe. Nessa carta, fala que ele está tentando treinar a sua oratória e seu diálogo. Ele fala também que seus diálogos já resultaram várias vezes em conflitos, mas esses conflitos o ajudaram a entender mais ainda os sentimentos das pessoas à sua volta. Todoroki nessa carta também cita seus amigos. Ele fala que eles são boas pessoas e que não pensam apenas em si mesmo e desejam sempre o bem das pessoas à sua volta. Ele acaba finalizando a carta falando que quer ser assim como seus amigos, uma pessoa que pensa as pessoas à sua volta, que não pensa em si mesmo. Ele fala que será algo difícil de fazer, porém é algo que ele vai se esforçar para tentar fazer daqui para frente. Todoroki então se aproxima mais ainda de Dabi, e Dabi então tem mais um pensamento. Dabi pensa que a sua origem como Dabi foi algo muito simples. Ele pensa que se ele tivesse sido confrontado antes, nada disso poderia estar acontecendo. Ele diz que ainda quer falar muita coisa, que ele ainda quer gritar. Tem muita coisa que ele ainda quer fazer. A cena corta então para uma grande explosão de gelo. As pessoas que estavam tentando evacuar a área agora estão mais tranquilas, após ver que o calor foi finalmente contido. Todoroki, que foi responsável por esse grande ataque de gelo, cita que fica feliz por ver a sua família lá, pois sem a ajuda de todos eles não seria possível conter Dabi, pois o fogo de Dabi estava muito mais forte que seu gelo. Dabi, com seu corpo inteiramente carbonizado e com gelo dentro do seu corpo, ainda assim, com suas últimas forças, continua falando que odeia sua família, que odeia seu pai e espera que todos morram, e ele também. Endeavor se aproxima dele e se desculpa por tudo. Se desculpa por não ter ido ao monte naquele momento que ele mais precisava dele. Dabi continua dizendo que odeia seu pai e toda a sua família. Endeavor aceita as palavras de seu filho e continua falando para botar tudo para fora. O Endeavor pede desculpa para Rei e por ter levado ela até o limite. Pede desculpas para sua filha Fuyumi por ter botado toda a responsabilidade nela. Pede desculpa ao Natsu por ter simplesmente o descartado. E finalmente pede desculpa a Shoto Todoroki. Após vermos então esse fim de Dabi finalmente sendo contido, vamos para uma mudança de campo de batalha, onde teremos uma batalha entre Himiko Toga e Ochaku Araka. E a gente pode ver que Dabi ele não está morto, ele ainda está vivo. E pelo visto parece que ele vai continuar desse jeito. Ou seja, a gente pode ver que ele não sofreu uma certa redenção, porém pode ser que possa ter algum tipo de evolução com a sua família, mesmo ele ainda odiando todos. Pode ser que isso nunca mude, mas pode ser também que lá no fundo ele ainda tenha o desejo ainda de ser reconhecido pela sua família, pois ele pensava isso até o momento que estava prestes a se explodir. Agora, expondo um pouco da minha opinião, eu diria que ainda faltam algumas pontas para serem colocadas no final realmente do Dabi. Eu sinto que ainda no final o autor vai botar alguma coisa sobre o que realmente aconteceu com o Dabi no final. Se ele sofreu uma redenção e finalmente aceitou a sua família, se aceitou do jeito que é, se ele vai ficar só atrás das grades e vai continuar com o seu ódio por seu pai e por todos, é algo que realmente a gente vai descobrir provavelmente no futuro. Ou pode ser que não, mas eu acho que, independente do final que seja, seria realmente necessário colocar esse final. E bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado assim desse resumo sobre meio que um mini arco, esse saga do Dabi em si, meio que não como tudo começou, pois ele já tinha começado há um tempinho, porém essa questão de como é que tudo se deu início e aí como finalmente terminou. Agora, no próximo vídeo eu vou resumir a batalha da Uraraka com a Toga.
Vejo vocês no próximo vídeo, galera. Fique com Deus, um grande abraço e fui! Se inscreva no canal e deixa o like.